Olá, meus amigos, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Você que é professor da Escola Bíblica, você que é aluno da Escola Bíblica, seja muito bem-vindo a mais um comentário bíblico. E eu sou seu amigo missionário Jonas Araújo e hoje nós iremos falar a respeito da santificação, comprometidos com a ética do Espírito, que é a lição de número 6, aí do dia 7 de fevereiro de 2021. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto muito importante na vida de todo cristão, que é a santificação. A própria Bíblia Sagrada nos diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então nós vamos aprender nesta lição que a santificação ela é um processo instantâneo, mas que também é um processo progressivo, ou seja, você vai crescendo em santificação dia após dia. O texto áureo da nossa lição ele diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É o que eu acabei de falar. A santificação é fundamental na vida do cristão. O que me chama a atenção nesse texto bíblico é que a Bíblia vai dizer: segui a paz com todos. A paz que o cristão precisa ter, ela é uma paz vertical e uma paz horizontal. Ou seja, nós temos que ter paz com Deus, mas temos que ter paz também com as pessoas que estão à nossa volta, com a sociedade. A verdade prática da nossa lição nos diz assim: santificação é especialidade do Espírito Santo. Ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, pois acompanha o crescimento espiritual do crente. Então, como em todo esse trimestre nós estamos falando a respeito do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo na vida da igreja, no coletivo da igreja, na vida individual de cada membro do corpo de Cristo e também a ação do Espírito Santo no mundo, nós vamos ver que a santificação também é uma especialidade do Espírito Santo, ou seja, a santificação é gerada pelo Espírito Santo dentro de cada um de nós. Nós vamos lá para os nossos objetivos da nossa lição. O objetivo geral é mostrar o quanto devemos estar comprometidos com a ética do Espírito. Os objetivos específicos: primeiro, apresentar a santificação no Antigo Testamento. Segundo, explicar a santificação no Novo Testamento. E o terceiro, aplicar o exemplo de santificação à vida dos alunos. Nós podemos observar aqui, eu fui fazendo um apanhado da nossa lição e separando os pontos que eu achei principais para fazer um resumo, uma síntese que venha abranger todo o comentário da lição e de uma forma bem mais resumida, para que os irmãos professores, alunos tenham um norte do que vai se tratar a lição e estejam por dentro aí desse assunto. Nós vamos observar aí na nossa introdução que a Bíblia vai dizer assim aí no segundo ponto: sua vontade, ou seja, a vontade de Deus é que os crentes reflitam esse caráter de santificação no seu modo de vida. Ou seja, a nossa santificação, ela precisa ser revelada no nosso modo de vida. Ou seja, se eu sou uma pessoa que digo que sou santo, que digo que sou servo do Senhor, as pessoas precisam olhar e ver isso refletido no meu dia a dia, na minha prática, na minha convivência com as pessoas.
O primeiro ponto da nossa lição, primeiro tópico da nossa lição, nos diz assim: a santificação no Antigo Testamento. Nós vamos observar que a santificação sempre foi uma exigência de Deus, sempre foi uma exigência bíblica, desde lá do Antigo Testamento, passando pelo Novo Testamento e até nos dias atuais. A santificação continua sendo uma exigência que Deus coloca para aqueles que querem o seguir, para aqueles que um dia realmente querem ter aí o encontro com o Senhor. Olha só, o primeiro ponto aí, o primeiro subtópico aí do tópico 1, a santificação. A ideia predominante de santificação ou santidade no Antigo Testamento é de separação, tanto de pessoas como de lugares e coisas para o serviço sagrado. Ou seja, no Antigo Testamento, a santificação, esse processo da santificação, ele se direcionava tanto para pessoas que eram separadas para um trabalho específico, também para lugares que eram escolhidos e para algumas coisas que eram utilizadas no serviço sagrado. Você vai observar muito isso lá na construção do templo, os utensílios que eram separados e consagrados lá para o uso do serviço do Senhor, as pessoas que eram separadas, como, por exemplo, os levitas, que eram separados para um serviço exclusivo. Então, eles passavam por este processo aí de santificação, ou seja, esse processo de separação que é demonstrado no Velho Testamento. Nós vamos observar também aqui, interessante, o verbo hebraico kadash, ser santo, ser santificado, santificar, ser oposto à parte, é o mais usado no Antigo Testamento. Aparece 830 vezes, incluindo seus derivados, e cuja ideia central é separar o uso comum para o serviço de Deus, ou seja, consagrar. Olha só o tanto que no Antigo Testamento Deus bateu nessa tecla aí da santificação. E agora vamos para o subtópico 2 do ponto 1, a consagração. O termo consagrar significa investidura de funções sagradas. Em outras palavras, é dedicar-se ao serviço de Deus. Isso pode ser pessoas, coisas ou possessões. Então, quando eu digo que sou uma pessoa consagrado a Deus, ao serviço do Senhor, eu preciso ser uma pessoa que esteja realmente envolvido na obra de Deus. Na nossa igreja, nós temos um costume nas Assembleias de Deus, né? Por exemplo, tudo que nós vamos usar nas nossas igrejas, nós temos aquele costume de consagrar ao Senhor. Por exemplo, eu compro um instrumento musical, eu vou orar por ele, consagrando para o serviço do Senhor. Podemos observar isso ainda lá no Velho Testamento, que as vestes de Arão foram consagradas. Consagrar é o mesmo que santificar, ou seja, trata-se de uma exigência justa e necessária, tratava-se de uma exigência justa e necessária para os sacerdotes, levitas e para o tabernáculo com todos os seus utensílios, pois se baseou na santidade de um Deus santo. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, por que tinha que haver esse processo de consagração, que está no mesmo sentido de santificação de tudo que se usava para o Senhor? Porque estava sendo usado para servir um Deus santo que exigia santidade, não só das pessoas que o serviam, mas sim daquilo que eles usavam para adorar o seu nome. Deus sempre exigiu santidade. Subtópico 3 do ponto 1, a purificação. A purificação aconteceu, olha só, o termo tahor, puro, limpo, derivado do verbo tahé, ser limpo, puro, e kadosh, santo, do verbo kadash,
pertencem ao mesmo campo semântico. Ambos se aplicam à santidade de Deus, como também as pessoas que se aproximam dele e se purificam de toda sorte de pecado e idolatria. Então, nesse processo de santificação, precisa-se haver também uma purificação. E o que é que purifica o cristão? O que é que purifica o crente? Nós somos purificados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário e somos também purificados todos os dias pela palavra de Deus. Amém? Então, podemos fazer uma síntese aqui deste tópico 1. O Antigo Testamento mostra que a santidade de Deus se originou nele mesmo, ele é a plenitude gloriosa de sua excelência moral. Então, a santidade se originou em Deus. E Deus exige dos seus filhos, desde o Antigo Testamento, que eles sejam santos, porque Ele, o Senhor, é santo. Vamos para o tópico 2 da nossa lição, a santificação no Novo Testamento. Subtópico 1 do tópico 2 diz assim, que a santificação é uma obra da Trindade. Eu separei aqui um ponto desse subtópico que diz assim, de modo que a obra da santificação, um atributo divino, é realizada pela unidade da Trindade, como pela Trindade. São as três pessoas atuando na obra da redenção. Então, observamos que a santificação é uma obra da Trindade, do Deus triuno. Então, quando a santificação está sendo operada em nós, está sendo gerada em nós, isso é uma ação de Deus Pai, de Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o Deus triuno agindo na vida do ser humano. A fé cristã confessa a existência de um Deus único, que subsiste eternamente em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são iguais em poder, glória e majestade, como nós já vimos nas lições anteriores. Então, a santificação é uma obra do nosso Deus, da Trindade divina. A natureza da santificação, o subtópico 2. A santificação pode ocorrer de maneira instantânea, isso quando o pecador recebe a salvação em Jesus pela fé. Ela é chamada teologicamente de santificação posicional, referente à mudança da posição de pecador para santificado. Isso é uma obra do Espírito Santo que passa a habitar no interior do crente. Então, como diz aqui no início da nossa lição, que a santificação ela é instantânea e ao mesmo tempo progressiva, por que ela é instantânea? Essa santificação instantânea está relacionada a uma santificação posicional, ou seja, no momento que a pessoa decide aceitar a Jesus como o seu Salvador, ele é santificado, ou seja, ele sai de um lugar de pecador e vem para um lugar de filho de Deus, e vem para um lugar santo, vem para um lugar de uma pessoa santa em Jesus Cristo, porque no ato da conversão, ele está recebendo ali a purificação pelo sangue de Jesus. Isso também faz parte do processo de santificação. Então, ela é instantânea. E nós vamos ver agora, aqui no subtópico 3, uma necessidade. Observe o que diz o subtópico 3. A nova vida em Cristo é o novo nascimento. Ao nascer, a criança continua seu crescimento físico e mental. Isso se aplica também à vida espiritual. Ou seja, apesar de a santificação ser instantânea, ela é ao mesmo tempo progressiva. Ou seja, a todo tempo o cristão precisa estar buscando esta santificação. Você aceita Jesus, mas você não pode parar por ali. Olha só, é um processo.
É um processo. Ninguém aqui nesta terra, ninguém aqui em cima desta terra vai chegar, digamos assim, ao ápice da santidade. Dizer, pronto, eu sou santo, não tenho mais nenhum erro. Nós só seremos santos, santos por completo, na plenitude, quando nós formos arrebatados, que sairmos desse corpo, como Paulo disse, quando nós sairmos desse corpo corruptível e nos revestirmos da incorruptibilidade, então nós seremos como o Senhor. Graças a Deus, que maravilha esta palavra. Então a santificação é instantânea, mas a santificação também é progressiva, é dia após dia, você buscando ao Senhor, você orando, você se consagrando, você se alimentando da palavra, você vai sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Amém? Vamos para o último tópico da nossa lição, a santificação aplicada no crente. A comunidade de Jesus. Subtópico 1 do tópico 3. Nos diz assim: as epístolas do Novo Testamento visam fortalecer as igrejas e exortá-las a uma vida santa diante de Deus e da sociedade. Então, o ensino de Pedro mostra que o estilo de vida dos crentes revela o caráter de Cristo. Então, o que acontece? A santificação, ela precisa se tornar um estilo de vida para o cristão. Ela é o estilo de vida do cristão. Nós precisamos ser identificados pelas outras pessoas lá do mundo como cristãos pela nossa santidade. As pessoas precisam ver a santidade que nós pregamos na teoria vivida na prática. A santidade não é uma teoria. Ela precisa ser um estilo de vida. É todos os dias, é o seu comportamento. Olha só, aqueles irmãos que viveram no paganismo são agora norteados pelo Espírito Santo que vive neles e por isso renunciaram às práticas dos gentios. Agora, quando a pessoa aceita Jesus como Salvador, ele não tem mais as práticas velhas, ele é uma nova criatura. Ele é uma pessoa cheia do Espírito Santo e ele precisa demonstrar isso no seu comportamento, na sua escola, no seu trabalho, com a sua família, na rua. As pessoas precisam olhar para você e ver que você é uma pessoa diferente. Subtópico 2, uma vida santificada. Podemos afirmar com Donald Gee que a santificação é a semelhança do caráter de Cristo. É o efeito real da salvação através do qual a própria vida de Cristo permanece para sempre na vida e no caráter do crente. Isto está muito longe de violência doméstica, mentiras, palavrões, intrigas e mexericos. Uma vida de santidade cheia do Espírito mantém distância dessas coisas. Então, como que nós sabemos que uma pessoa está mantendo a sua santidade? Como nós sabemos que uma pessoa é cristã de verdade? É quando ele deixou as práticas do velho homem, está vivendo uma nova vida. O seu falar é diferente, o seu comportamento é diferente, ele não anda com intrigas, ele não anda com fuxico, ele não anda causando dissensões, nem confusões, ele é um pacificador, é como a Bíblia diz, ele busca a paz com todos, ele busca a paz com todos. Então, a vida cristã, a santificação, precisa ser um estilo da vida cristã e precisa ser mostrada na prática a nossa santidade. O que é ética? Nós falamos muito sobre ética aqui, sobre ética cristã. Então, o que é ética? A ética é o estudo da conduta. E a ética cristã é um estudo sistemático sobre os princípios e as práticas do que é certo e errado, segundo a luz das Escrituras sagradas. Então, olha só, então a ética cristã é isso. O que é eu ser uma pessoa que vivo dentro da ética cristã? É se eu sou uma pessoa que obedeço os mandamentos da palavra de Deus, aquilo que rege a nossa fé, aquilo que a Bíblia nos manda fazer. É uma coisa interessante, olha, tem muitas pessoas que praticam muitas coisas e dizem assim, não, eu posso fazer isso aqui porque a Bíblia não está proibindo de eu fazer isso aqui, porque é muito verdade.
Tem muitas coisas que não está escrito na Bíblia, a Bíblia é proibindo de fazer. Só que eu tenho uma coisa interessante para dizer para você. O cristão, ele não vive pelo que a Bíblia proíbe de fazer, mas sim ele vive por aquilo que a Bíblia manda. Porque a Bíblia também tem muitas coisas que a Bíblia não está proibindo, mas também não está mandando fazer. E a nossa regra de vida é por aquilo que Deus nos manda fazer e não por aquilo que Ele proíbe. Então que nós possamos todos os dias viver uma vida em santidade, buscar a todos os dias viver essa santidade que nós pregamos na prática. Então, concluindo aqui, o Espírito Santo é a fonte de santidade segundo o padrão de Jesus Cristo. Então, o que é que o Espírito Santo causa em nós? Esse incômodo, muitas vezes, quando você pensa em fazer algo, o Espírito Santo te incomoda. Por quê? Porque o Espírito Santo está querendo que você se pareça com Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo, é fazer com que você se torne o mais parecido possível com Jesus. Então, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e até a próxima lição. Desejo a você, professor da Escola Bíblica, uma boa aula e aos alunos que você possa ser edificado pela palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e um grande abraço.